Olá, mais uma noite aqui, nossa segunda noite de formação, tudo que a igreja ensina sobre missa, por toda a importância que ela tem em nossa vida. E eu escolhi um versículo para nos inspirar nesta noite. E tirei daqui, ó, vai ser o Evangelho do dia 9 de fevereiro. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 4. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Um versículo pequenininho, né, do chamado de Cristo, dos seus apóstolos. E acho que cabe bem para esse dia. A cada dia que a gente caminhar na nossa formação, esse é o objetivo final. Terminar esse curso e ter avançado para águas mais profundas. A gente não pode ser acomodado nas coisas de Deus. O mundo grita, é celular, é televisão, é compromisso, é muita coisa que enche a nossa vida. E Deus fica de lado. Não sei se vocês viram, né? Tinha um celular estragado, aí eu fiz a campanha, vou fazer esse vídeo de novo. Porque eu joguei o celular na piscina dizendo, campanha, menos celular e mais Bíblia. Posso dizer também, mais Bíblia, consequentemente, mais missa. E aí, a gente já, vou pegar o meu folhetinho para ser nosso guia, né? Fizemos o rito inicial, já vimos que o rito inicial termina na coleta, onde a gente apresenta nossas intenções daquela Santa Missa e damos início à liturgia da palavra. Como eu disse também, não deveria ser preciso falar liturgia da palavra, às vezes até liturgia da palavra, todos sentados. Não precisa, tem uma pequena introdução. Esse aqui é, coloquemos toda a nossa atenção no Senhor e escutemos a sua palavra. Pronto, já é uma introdução. E a gente sabe que nessa hora, primeira leitura, salmo que vem a seguir, segunda leitura, a nossa posição é sentada. A gente fica sentado nesse momento. A igreja também é instrutiva. Para quê? Para no momento do evangelho eu me coloque de pé. Essa missão começa aí, ó, quando eu fico de pé e digo, quero ouvir a tua voz, Senhor. Claro que a gente ouve nas outras coisas também. E aí eu estou chamando isso de conjunto de elementos do culto religioso, para dizer que tudo é importante, mas existem elemento por elemento que formam esse todo, tá? Normalmente, a primeira leitura é tirada, normalmente, eu não disse que é 100% das vezes, normalmente a primeira leitura é tirada do Antigo Testamento. A segunda leitura de cartas, Atos dos Apóstolos, do Novo Testamento. Salmos, do livro de Salmos mesmo, e o Evangelho dos 4 evangelistas. Então, primeira leitura, Antigo Testamento, segunda leitura, Atos dos Apóstolos e cartas, Apocalipse, às vezes também. Muitas das vezes, preste atenção a partir de hoje. A primeira leitura dialoga, vamos dizer assim, com o Evangelho. Elas são afins. Vou dar um exemplo bem concreto. A gente encontra na primeira leitura, quando você chegar na missa, que você encontra a leitura de Elias, que curou o filho da viúva de Sarepta. Quando você chega no Evangelho, você encontra Jesus curando a filha de Jairo. Quis pegar esse exemplo bem concreto de 2 ressurreições. Vai sair da primeira leitura, uma representando o Antigo Testamento e a outra se casando com o Evangelho. Entendeu? Então, esse é o exemplo.
viúva de Sarepta, primeira leitura. Evangelho da filha de Jairo, segunda leitura. Atenção! Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. A gente responde graças a Deus. Aí o leitor vai e fala assim, palavras no plural. Não são as palavras, uma por um substantivo, verbo, artigo que está aqui, não, gente. É a palavra. O verbo divino se fez carne e habitou entre nós. O Cristo é a palavra. A Bíblia é a palavra. Então, não é no plural. Já vi muita gente de caminhada falando palavras do Senhor. Graças a Deus. Salmo. O salmo, raramente quando não há ninguém do Ministério de Música, o salmo pode ser todo rezado. Mas o salmo não é uma oração, não é uma leitura. É um canto de louvor. Muitos criados por Davi. E nas próprias leituras do salmo, a gente vê que tem instrumentos musicais. Não pode ser qualquer um que canta o salmo. Porque o salmo não é uma música que se canta. É uma música que se entoa. Qual a diferença? A solenidade que há nisso. O salmista tem que estudar, tem que treinar em casa para ler, para cantar com uma entonação mais solene. É diferente o canto do Ministério de Música para o canto do salmista. Ele ali não é ministro de música, ele é salmista. Há uma grande diferença pela seriedade do que é. Segunda leitura. Como eu disse, ela pode vir muito das cartas, do Atos dos Apóstolos, Apocalipse. A segunda leitura, no dia de semana, de segunda a sexta, não há a segunda leitura. Então, primeira leitura, Salmo, já vai para o Evangelho. Aí, você está lá sentada, acabou o Salmo, o povo fica sentado. Porque esquece, não sabe, né? E aí, tem que ser o comentarista de pé. Olha, preste atenção. Tudo que eu estou falando aqui, você vai prestar atenção na próxima missa. De pé para aclamarmos o Santo Evangelho. Não deveria ser preciso que disséssemos isso. De pé, porque aclamou o Evangelho, para a posição de missão. Eu ouço o que Jesus quer falar comigo e eu ponho em prática quando eu saio da missa. O Evangelho é para ser ouvido, o padre vai fazer a homilia e aí eu posso dizer ouvido e atendido. O que Jesus pede no Evangelho, a gente deveria cumprir. Aí dei o exemplo da filha de Jairo, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Normalmente não fala-se errado, porque o padre ou o diácono que proclama. Palavra do Senhor, palavra da salvação. Como eu dei o exemplo da filha de Jairo, vou abrir um parênteses aqui e ensinar isso. A filha de Jairo, todo mundo conhece a história, né? Jesus está caminhando, aí tem a mulher hemorroísa que toca no seu manto, e ela fica curada, e Jairo esperando aquela confusão. Bom, chega lá, a menina está morta. E Jesus fala, Talita cumeni. Uma vez a gente estava até a Semana Santa fazendo alguma oração, aí eu falei assim, não sei o que, a filha de Jairo. Aí a moça bem alta, Talita. Aí eu, gente, a filha de Jairo não chama Talita. Talita significa menina. Menina, levanta-te. Então, Talita não é um nome. Qual é o nome da filha de Jairo? Não sabemos, tá bom? Mas isso foi só um... Desculpa, gente. E aí, como fala aqui, gente?
aclamação ao Evangelho, né? Que a gente vai ficar de pé e ouvir o que Deus está falando. Proclama-se o Evangelho, está escrito aqui. Depois você vai olhar tudo que vai anotando, gente, caderninho e caneta, para depois verificar. Pega, vai à missa, vai levar o folheto litúrgico para casa. Olha o que está aqui, gente. Glória a vós, Senhor. Parêntese. Tempo de silêncio. Então, antes da homilia, deveria ter um tempo de silêncio. Vão ser 2 tempos aqui. Antes da homilia, para a gente guardar bem aquilo que ouviu. Aí vem o padre com a homilia. Padre faz homilia, ministro da palavra faz partilha da palavra. Não é a mesma coisa. O padre fez a homilia, está escrito aqui também, após homilia, pausa para reflexão. Deveria ter uma pausa também. Estou obedecendo o que está aqui. O padre, ele faz, eu não vou brigar com o padre porque ele não fez a pausa, mas eu só estou ensinando que a liturgia está indicando fazer. Não quero ninguém chegando com o seu padre e falar, tem uma moça lá na internet que está falando mal dos padres. Pelo amor de Deus, hein, gente? Então, o Evangelho. Aí, nós passamos para a profissão de fé, popularmente chamado credo ou creio. Essa profissão de fé faz parte do nosso rito romano-latino. Há outras profissões de fé, essa não é a única. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Não é a única, mas essa é a comumente utilizada. Dia de semana, assim como a segunda leitura, não há profissão de fé. Tá bem? A oração comunitária, que fecha a liturgia da palavra, acontece. Lembra, oração comunitária é agora, da comunidade. A oração pessoal foi feita, ou deveria ter sido feita, no rito inicial, na coleta. Nós dissemos isso no vídeo anterior. Então, nós podemos chamar também a liturgia eucarística e a da palavra de mesa da palavra, mesa da Eucaristia. Isso também não é uma heresia, para mostrar que a gente precisa igualmente das duas. A liturgia eucarística, que já está focando mais no altar, na comunhão que a gente vai receber, ela começa com o canto de preparação das oferendas. Aí sim, a gente oferta materialmente. Mas eu sempre ensino, oferta, tem uma música que diz, culto agradável a Deus é fazer oferta do próprio coração. Não adianta você botar R$100 lá na sacolinha e tá com o coração endurecido. Deus não se compra. Então, primeiro oferta o coração, mas faz também a sua oferta material. Os antigos chamavam de esmola. Minha sogra sempre falou esmola. Mas agora, gente, não tem mais problema. As igrejas nos banquinhos, boa parte delas tem o QR Code. Então, ó, faz o Pix. Não precisa nem mais ir com um dinheirinho separado para a igreja. Colabore. Gente, vamos falar muito sério aqui. A nossa igreja, a gente paga o dízimo, a igreja não diz que tem que ser 10%. Os cantos, prestem atenção quando estiver na missa. Eu duvido, eu te desafio que você vai ouvir um canto de oferenda que incentive você a dar mais dinheiro na oferta. Olha o que a igreja canta. Culto agradável a Deus é fazer a oferta do coração. Sobe a Jerusalém. Eu amo esse canto de oferta. Então, a igreja ela não está pedindo nada que você não possa dar. A igreja não quer que você tire da boca do seu filho dinheiro para ofertar.
mas nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Tem que separar um dinheirinho para a oferta. Mas eu já pago o meu dízimo, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Tá bem? E esse canto de oferenda é muito importante que o cantor, vou eu falar de novo para os ministros de música. Ministros de música, vocês não estão cantando na missa. Vocês estão cantando a missa. A missa, artigo definido, a missa. Por que eu estou dizendo isso? Porque acontece no canto da oferenda a mesma coisa que acontece na comunhão, que acontece na entrada. Acabou a oferta, o padre já está preparado no altar e o Ministério de Música está terminando o refrão da música. Não é assim. O padre não é para esperar. O padre se dirigiu para o altar, cessa a música. Então, terminamos a liturgia da palavra, vamos dar início à liturgia eucarística, ou seja, o foco mesmo agora é na Sagrada Comunhão. Há um canto de preparação das oferendas. Parênteses de novo para falar com os ministros de música. Senhores, não é para ficar cantando. O padre acabou as oferendas, o padre se dirige ao altar, o ministério de música é terminar a frase da música. Não. O padre está sentado enquanto está passando lá a sacolinha. Você, padre, saiu do altar. Saiu da mesa, da cátedra. O nome da cadeira que o padre senta é cátedra. E se dirige ao altar, Ministério de Música encerra. Nas igrejas grandes, há uma mesinha nas grandes. As pequenas normalmente não ficam onde eu vou dizer agora. Nós temos uma mesinha que a gente vai falar de todos os objetos litúrgicos, chamado credência. Na credência fica uma parte dos objetos que serão utilizados no rito da comunhão. Eu quero falar especificamente hoje do vinho que entra e da partícula. O que é uma partícula? O que é uma espécie? Diferença, eu coloquei isso na pergunta. Gente, aquela bolachinha branca, antes de ser consagrada, antes de haver a transubstanciação, que a gente já vai falar dela, ela é farinha. Chama-se espécie. Quando essa espécie é consagrada, ela se torna hóstia, eucaristia. O meu filho, ele gostava do gosto. Aí a tia dele lá, de Angra, dava as partículas para ele. Aí um dia nós fomos em Aparecida do Norte, aí ele falou assim, viu na loja, mãe, compra espécie para mim. Ele era pequenininho, aí a moça, nossa, ele sabe o nome. Ele com 6 anos sabia que aquilo que não era consagrado chamava-se espécie. Eu comprei, ele comeu 1/5 do saco e nós ofertamos o saco de espécie para, não confunda. Por que eu estou batendo nessa tecla? Porque tá fazendo a procissão de oferenda, a pessoa vai e faz assim, ó. Faz uma vênia para farinha, água e vinho. Na minha paróquia não acontece mais isso, essa coisa da pessoa ficar de pé e ainda fazer uma referência para a espécie, porque o comentarista fala, todos sentados. Acabou essa confusão de um ficar de pé? É ruim, não deveria ser necessário dizer? Não, mas eu achei que foi bom. Nesse caso eu achei que foi bom, porque aí para esse constrangimento da pessoa não saber se fica de pé, o outro que não faz, será que eu estou errado? E fica aquela bagunça na igreja. Mas você sabe, igreja pequenininha, a credência fica direto na lateral do altar. Então não há essa procissão junto com as ofertas, é só a sacolinha, tá bem?
Acabou o canto de preparação das oferendas, tem uma pequena oração, e aí nós vamos entrar para a parte da Eucaristia propriamente dita, chamada oração eucarística, é a que introduz, é o momento em que vai acontecer a transubstanciação. O que é transubstanciação, Anali? Você olha, você vai ver vinho, você olha, você vai ver farinha e água. A matéria é a mesma. A substância modificou. Não é mais pão, não é mais vinho. É o corpo e o sangue de Cristo. Isso acontece na parte da oração eucarística. Aí sim, quando o padre consagra, e a gente vai conhecer esse objeto que é o carrilhão, que faz aqueles sininhos, essa hora é a hora de ajoelhar, porque a transubstanciação está acontecendo. Não é teatro, também perguntei isso. Não é teatro. Ai, Anali, mas é muito difícil entender. Claro que é. Não tente entender com a sua intelectualidade, porque nós não temos essa capacidade. Creia. O que a gente pede, o que a igreja diz, creia. A substância não é mais a mesma, não é a matéria é, a substância não. Ah, mas o padre é tão pecador. O padre no altar não é o homem, é a persona Christi, é a pessoa de Cristo. Por isso que a gente tem que respeitar os nossos sacerdotes, porque vão ter defeitos como a gente tem. E aí, você deve acreditar. Se você ainda tem dúvidas, mas será mesmo? Eu te convido, e a gente qualquer dia vai trazer aqui, procure, até no Google, milagres eucarísticos. Você pensa que você é o único que teve dúvida? Padres também tiveram, e milagres aconteceram. Mais famoso é o milagre de Lanciano. Procure na internet o milagre de Lanciano, para que você vá para a fila da comunhão sabendo que a substância se modificou. Uma vez eu ouvi de um amigo muito cristão, ele disse assim: sabe, Anali, a gente não vê o milagre da transubstanciação, que a gente não teria coragem nem de cruzar a porta da igreja. E a minha vontade, esse meu amigo dizendo, a minha vontade cada vez que eu comungo não era, e a gente vai falar das formas de receber, a minha vontade é eu me jogar no altar, mas eu sei que eu escandalizaria, porque era isso que a gente tinha que fazer, se jogar no altar de Cristo para receber a Santa Comunhão. Mas a gente não quer escandalizar, não é? E aí, como você recebe... Ah, não, isso antes. Vamos falar primeiro que eu esqueci aqui, gente, já é pulando. Dentro do rito da comunhão, há a oração do Pai Nosso. Não somos um time de futebol. Pai Nosso, está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha. Já viram o jogador de futebol quando se reúne para rezar? É aquela... Gente, a oração do Pai Nosso é a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Então a gente deve, porque é uma oração, assim como a Ave Maria, do cotidiano. A gente corre o risco de rezar, como se fosse mais uma oração. E não é. Há também, isso modificou muito na igreja, cumprimento da paz. Antigamente, quando eu comecei na igreja, o cumprimento da paz era assim: quero te dar a paz, e a música, maior força. E eu ia lá pro fim da igreja, todo mundo andava, abraçava. Eu achava muito legal. Hoje eu percebo, gente, isso daí é uma quebra profunda do milagre
que acabou de acontecer. Não pode mais. Muito tempo suprimiu-se a paz, na época do Covid, até porque não podia ter contato. O que eu percebo que as igrejas fazem? Não se canta mais para não motivar essa agitação. Outra coisa, paz de Cristo, paz de Cristo. No máximo assim, ó, não é para sair do seu lugar. Determinação do Papa Francisco. Cumprimente quem está à sua direita, quem está à sua esquerda. Só. Mas aí a pessoa que está na sua frente vira, aí você só faz assim. Não é para esticar a mão. Por quê? Vem Cordeiro de Deus que tirar esse pecado do mundo. E aí está o povo ainda se cumprimentando, tá? Oração de paz polida. Tranquilo? Eu sempre vou com meu marido, com meu filho, a gente dá um beijinho na testa, Paz de Cristo, aí gosta de falar amor de Maria. Paz não é para ser quebra de espiritualidade, tá bem? A forma é essa. Bom, começou a comunhão. O rito da comunhão, Pai Nosso, e vamos para a fila da comunhão. Formas de comungar. Primeira forma, tradicional. Caminhou, vai ao encontro do diácono, do ministro, da comunhão, do padre. Tem posição de mão se você for comungar com a mão. Mão direita em cima, esquerda por baixo, como se fosse um trono para receber quem é o rei dos reis. O ministro põe sobre a sua mão. Pode, gente. Não pode receber na mão. Pode. O que a igreja diz é que pode. Você faça da forma que você sentir melhor. Então, mão esquerda por baixo, mão direita. Colocou. Quando ele coloca, você vem com a direita, pega e comunga. Atenção! Isso eu fui ministro da comunhão muitas vezes e vejo quem está na minha frente. Ó, fez assim. Ministro, é você que está aí, ó. Na frente do ministro. Não, a pessoa faz assim, ó. E vira. Não. É proibido. É obrigatoriedade, não sou eu que estou dizendo, é a igreja que diz. Comungar na frente do ministro. Você que pega e põe na mão. Eu já vi, vocês não vão acreditar, mas é verdade, verdadeira, como costumo dizer. Era uma pessoa conhecida, essa pessoa, nem vou dizer o sexo, ela não ia muito à missa. E aí, não, vou ter que acabar dizendo, porque era um homem, ele raramente ia à missa. Naquele dia, deu uns 5 minutos dele, ele foi. E a mulher, muito carolinha de igreja, ele foi, pegou a comunhão, enfiou no bolso para levar para a esposa. A intenção dele foi boa? Ótima. Ele queria levar para a esposa. Aí eu fui, falei com uma outra determinada pessoa, falou, que conhecia ele, fulano botou uma hoja lá. Ela foi rapidamente, com muita educação, pediu de volta, e aí, depois eu vou dizer o que a gente faz quando a hoxa, que acontece alguma coisa assim, ou ela cai no chão. Outra coisa, quantos e quantos e quantos casos das pessoas roubarem a hóstia para fazer o que não deve. Oferta ao diabo com a Santa Eucaristia. Imagina numa canção nova que vão comungar 100.000 pessoas, que lá tem missa para isso, cada um, eles tomarem conta de você não consumir na frente do ministro. Então, é determinação. Não vire fazendo não, tá bom? Então, outra coisa que eu esqueci de dizer. Antes de você pegar, tem uma pessoa na sua frente comungando. Olha o que você tem que fazer. Uma reverência profunda. Se você estiver de pé, a pessoa na frente está comungando, ela já está saindo, aí você levanta de frente para o ministro e comunga. Primeira forma, de pé, na mão, reverência anterior com o ministro.
Muitas das vezes eu fazia até pouco tempo. Tem hora que eu quase caio. Receber a comunhão e fazer o sinal da cruz. Não é prescrito. Perguntaram isso ao professor Felipe Aquino, ele, nossa, docilidade de pessoa, falou, eu acho que é uma reverência da pessoa, eu não vou dizer que está errado. Eu não posso não dizer que não é o que a igreja prescreve. Mas, para mim, ainda é muito difícil não fazer o sinal da cruz depois que eu recebo a comunhão. Mas não é o que a igreja prescreve. Segunda forma, eu vou me ajoelhar. Se você já vai se ajoelhar, você não precisa fazer essa reverência profunda, porque você vai fazer uma reverência muito maior, que é se ajoelhar diante do Cristo. De pé faz a reverência, de joelhos não precisa. É muito importante você entender assim. Se você vai se ajoelhar, é óbvio, não quero usar essa palavra, mas é de bom tom que você receba a comunhão na boca. Você não vai se ajoelhar e fazer assim para o ministro. Então, se você quiser receber a comunhão de joelho, receba direto na boca, tá bem? A gente não pode brincar com a Santa Eucaristia. Não pode brincar com nada que é de Jesus, mas principalmente com a Santa Eucaristia. A gente tem que receber Jesus como se deve. Se você está aqui até agora, se você assistiu a primeira aula, está aqui, se Deus quiser vai nos acompanhar até o final, é porque você quer avançar para águas mais profundas. E eu, junto com você, também quero. Porque eu quero, no dia que eu me encontrar face a face com Jesus, eu saiba que não é a primeira vez que eu estou vendo, que eu já o conhecia, muito antes de chegar no céu, porque eu recebi na Santa Comunhão. E aí, ministros de música, é a mesma coisa. Gente, também está escrito aqui, canto de comunhão, momento de silêncio e oração pessoal. É a Anali que está dizendo? Não. O que acontece na prática? Tá todo mundo comungando, aí o padre acabou de comungar, oração e silêncio pessoal. Ele não, né? Ele está sentadinho na cátedra. O Ministério de Música, acaba aquela música, introduz outra pequenininha. Não, gente. Aonde teve silêncio para fazer oração pessoal? Sabe o que a gente faz na prática? Eu vou lá, recebi a comunhão, vou pro meu banquinho. Obrigada, Jesus, por te receber. E a música tocando. Eu faço isso por necessidade, mas não é o que a igreja prescreve. O que a igreja prescreve? Acabou todo mundo de comungar, cerra-se a música, aí que vai ter um momento de oração pessoal. Tá, mas eu comunguei logo no começo. Acabou de receber Jesus, continua cantando, deu esse silêncio, aí você vai fazer a sua oração pessoal. Mas não acontece esse silêncio, a música não ajuda, e aí a gente tem que fazer assim mesmo. Aí a gente vai dando jeitinho, né? Você acaba de comungar, vai pro seu banco, faz sua oração pessoal, mesmo a música acontecendo. Mas tá aqui no folheto, não é a Anali que está dizendo. Está aqui. E aí eu fiz essa perguntinha nas chamadas para o curso. O que eu faço se na hora que eu for receber a Santa Comunhão, ela cair no chão? Eu já vivi isso como ministra várias vezes, ministra extraordinária da comunhão. O ministro, ele vai estar com uma âmbula na mão. E aí, você foi pegar corpo e sangue de Cristo. Aí você pegou. Quando você foi pegar ela escapuliu, o que você que está recebendo é de bom tom você fazer, para não atrapalhar o ministro que está com a âmbula cheia. Você se abaixe
e aí vá, entregue para ele vai saber, depois eu vou falar o que fazer com essa Eucaristia, como descartar essa Eucaristia, e ele vai te dar outra comunhão. É verdade que eu vou dizer, não estou dizendo para ninguém fazer isso, mas eu, Annalise Capim, como ministra, na verdade, porque não aconteceu, graças a Deus, comigo enquanto eu receber, eu comungava essa Eucaristia. Por quê? Ela não ficou, ninguém pisoteou, só caiu. Então, eu como ministra, a pessoa me dava, eu ia receber. Eu me deixava no cantinho, depois eu consumia. Mas você não é obrigada. É um aconselhamento. Poxa, gente, tuf, caiu tão rapidinho. Pega e consome. Agora, caiu uma missa campal. Estou falando assim, tenta ter um pouquinho de discernimento, saber se você pode comungar. Se não quiser mesmo, é seu direito, o ministro vai, aí normalmente dissolve em água, tem todo não descarta jogando no lixo, entendeu? Mas não é para você nunca mais, nunca mais comungar, não, tá bem? E tem a oração que nós chamamos, não está escrito aqui, número 21. Oração pós-comunhão. Quando acaba o momento de silêncio e oração pessoal, tem uma pequena oração, que é a oração pós-comunhão, que ela é ligada àquele ato que a gente acabou de realizar. Ainda teria o aviso da comunidade, mas eu quis puxar ele para o rito final, lembra? Então, acabaria aí nessa oração pós-comunhão. Eu queria dizer que a gente, também podíamos usar essa passagem, a gente não luta só com as nossas forças, não. A nossa luta não é humana, não é de trabalho, não é para ganhar nosso sustento. A maior luta que a gente trava é espiritual. Vocês devem ter percebido como eu estou hoje com a voz ruim, estou atacadíssima da alergia na semana que eu tirei para gravar os vídeos. Porque a gente está mexendo com coisa séria. A espiritualidade é séria. A espiritualidade católica é mais séria ainda, sabe por quê? Já disse, vou repetir, 2000 anos de história. Aí você fica com preguiça de ir à missa. Você está rejeitando Cristo Eucarístico. Gente, o que a igreja pede? Ir à missa aos domingos ou missa de preceitos, que são umas festividades mais específicas. Só. Eu quero minha meta pessoal, com a ajuda de Deus, com a intercessão de Nossa Senhora, com a força do Espírito Santo, que quem me acompanhar, eu espero que todos, em nome de Jesus, até o final, saia desse curso dizendo, pelo menos mais um dia da semana eu vou escolher para ir à missa. Gente, essa cidade aqui é uma bênção. Tem igreja para tudo quanto é lado. Segunda-feira é dia de descanso dos padres, mas teve missa. Hoje é dia de São Brás. Eu estou gravando antecipado, né, para entregar para vocês na quinta. Eu fui à missa hoje, segunda-feira. Todas as igrejas abriram, fizeram missa, porque era um dia de benzer a garganta. Já pensou se o padre tira um dia da folga que ele tem e domingo o padre trabalha muito? Ao longo da semana também. Aí não vai ninguém, porque segunda-feira não é dia de ir à missa. Então, dia 11 agora de fevereiro, dia de Nossa Senhora de Lourdes. Vamos à missa, acho que é terça-feira. Qual o problema? Você pode ir. Gente, a Sagrada Família tem missa de 3 da manhã às 10 da noite. Não tem desculpa para dia 11 de fevereiro você não ir à missa
dedicada a Nossa Senhora de Lourdes. Vamos dar um primeiro passo concreto, que seria esse? 11 de fevereiro, você vai à missa, porque é dia da queridíssima Maria, sobre o oráculo de Nossa Senhora de Lourdes. Amém? Muito obrigada por estar aqui. Espero que esteja proveitoso. Muito importante. Nesse conteúdo desses 2 dias, são muitas coisas para falar. Claro que eu vou esquecer uma coisa ou outra. Qualquer dúvida, já digita aí no YouTube ou até no próprio Instagram, faça sua pergunta. Eu já tenho uma série de perguntas que eu vou responder no último encontro. Mas se você, alguma coisa ficou, com certeza ficou, que realmente é muito conteúdo, você pergunte, que eu não vou deixar ninguém sem resposta. Amém? Conto com a participação de todos e encontro vocês no próximo vídeo, que será sobre todos esses objetos litúrgicos organizados em relação à sequência da missa. Tá bem? Deus abençoe. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, São Brás, abençoe-nos o Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.